Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, os probióticos são micro-organismos vivos que, quando consumimos regularmente, em quantidades adequadas, promovem resultados positivos à saúde de quem os ingere. Para explicar a diferença entre probiótico e prebiótico e quais os benefícios de ambos para a nossa saúde, eu recebo aqui na nossa casa a nutricionista Gabriela Sila. Gabi, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Prazer estar aqui. Vou dar a voltinha para ficar pertinho de você. Venha. Gabi, toda vez eu me confundo o que é um e o que é outro. Verdade, verdade. Todo mundo, Todo mundo? Todo mundo. O que é o probiótico? Vamos pensar assim, são os bichos e outros são as comidas dos bichos. Boa. Pronto, já fica mais resolveu fácil metade de do meu entender. problema. Vamos pensar que os probióticos são os bichinhos. É o que constitui a nossa flora intestinal. A gente pode categorizar como lactobacilos e bifidobactérias. Já ouviu falar aquele que a gente compra no mercado? Os lactobacilos casei, justamente. Então, eles são aqueles probióticos, ou seja, são os bichinhos que reconstituem a nossa flora intestinal. Por isso que quando as pessoas têm, por exemplo, disenteria, as pessoas falam assim, você tem que repor agora com probiótico, é isso? Justamente. Principalmente a gente usa muito probiótico, porque vamos pensar assim, a nossa flora intestinal ela está povoada de probióticos. A gente não precisa ingerir para ter probióticos, então a gente produz automaticamente. Quanto mais saudável a gente é, mais saudáveis são os nossos bichinhos, né? Eventualmente, a gente precisa acabar com essa flora intestinal. Então, por exemplo, quando o pessoal de casa toma antibiótico. Então, o antibiótico, ele tem que matar todas as bactérias. E aí mata a boa e a ruim. Justamente. E aí a gente muito suplementa o probiótico nesse momento, quando a gente tem, obviamente, algo acontecendo em que a gente não tem a produção de bactérias boas no nosso organismo. Aí, nesse caso, vale a suplementação com probiótico. Interessante. E onde a gente encontra o probiótico? A gente tem que ingerir todo dia? Como é que isso funciona? Olha, a gente tem uma grande porção de probióticos na nossa alimentação. Muitos deles estão na parte de lácteos, então lactobacilos por conta dos laticínios. Sabe aqueles iogurtes que a gente compra no mercado que são só 2 ingredientes? Sei. Que é leite e fermento lácteo. Ou seja, esse fermento lácteo, ele tem a produção dos micro-organismos. Então, a gente tem um lácteo que ele é fermentado, ou seja, curado, que a gente fala. Tem essa produção no nosso organismo. A gente encontra também em queijos, né? Até mesmo na própria manteiga. Então, a gente consegue encontrar em todos os produtos que são à base de laticínios e que são curados, ou seja, tem a adição do fermento lácteo, a gente consegue achar também. Vale lembrar, Abi, que a gente não acha só nos lácteos. Então, por exemplo, a galera de casa deve conhecer o kombucha. Isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso também é um probiótico, porque a gente tem um micro-organismo através da fermentação o do kefir açúcar. Também? Isso, o kefir é como se fosse um micro-organismo que a gente alimenta com leite. O kombucha a gente acha com a fermentação através da água pelo açúcar que a gente alimenta. É meio complicado, porque as pessoas falam assim, por que eu tenho que dar açúcar? Não é ruim? Não, mas ele só acontece em meio de fermentação quando a gente dá o açúcar. A bactéria, ela só se alimenta de açúcar. Então, a gente só tem em meio de fermentação quando a gente tem adição de açúcar nesse meio. Por isso que todos os kefirs, todos os laticínios tem que ser integral, não desnatado. Porque a gente tem que ter a gordura e o açúcar para ter a fermentação desse micro-organismo. Então, a gente não pode, falar se o laticínio ele é integral, se ele é ruim. Muito pelo contrário. Nesse momento, para ele ser integral e ele ser curado, só dá certo dessa forma. Que interessante. E quais os benefícios? Olha, vamos pensar em toda a parte da nossa imunidade. Toda a parte de imunidade, porque aonde a gente consegue restituir nossa imunidade é no nosso intestino. Então, eles são povoados ali no nosso intestino. Se a gente tem uma boa gama dessas bactérias, a gente consegue beneficiar. Então, ele está totalmente associado com a parte de imunidade. Outra coisa, tem ação antimucogênica. Então, para trato gastro, é muito bom. Para pessoa que tem rinite, sinusite, ajuda bastante. Ele é antimutagênico, então muta as questões da nossa célula. Então, ele é preventivo para doenças de envelhecimento precoce, como Alzheimer, até a base de proteção dos nossos cânceres também, porque são mutagênicos, né? O câncer, ele muda a nossa identidade de célula. Então, isso tem fator preventivo totalmente voltado para isso. E, claro, para a parte intestinal, que nem você falou, tanto para constipação quanto para diarreia também.
Que interessante. E o prebiótico? O prebiótico, então, são as comidas desses probióticos, né? A gente fala que prebióticos são carboidratos não digeríveis, ou seja, a gente não consegue digerir, mas esses micro-organismos digerem. E sempre é carboidrato? Sempre é carboidrato, né? E a gente acha isso em onde? Todas as bases de integrais, né? Assim como o leite em pó a gente encontra, barrinha de cereal e uma muito importante, banana verde. Então a gente tem tanto na biomassa de banana verde quanto na farinha de banana verde. São as fontes prebióticas mais ricas. A gente encontra também, sabe aonde, Abi? Sabe na banana quando a gente vai abrir, que a gente encontra aquele fiapinho, todo mundo joga fora? Justamente. Se chama floema, esse fiapinho. Não joguem fora. Coma. Consumam o floema. O floema, a gente fala que é amido resistente. É um prebiótico. Então a gente tem formação dessa microbiota de maneira muito mais adequada, limpa e é uma das maiores concentrações, assim como a gente tem nos laticínios e na cebola também. Que interessante. E é possível, por exames, né? Me desculpe a ignorância, você identificar, por exemplo, está faltando no seu organismo e por isso acontece tal coisa ou não? Com certeza, sabe? A gente tem muita sintomatologia. Então, por exemplo, um cansaço excessivo, até mesmo depressão, a gente consegue curar com probiótico. Que legal! Então, a gente pensa assim, todo mundo fala assim, eu tô constipado. A gente vê muito essa queixa no consultório. Eu tô constipado, eu vou consumir probiótico. Às vezes, muito mais válido a gente dar uma enriquecida nos prebióticos do que a gente colocar probióticos. Vamos pensar assim, probióticos são os bichinhos, a gente já tem bichinho ali. É muito mais fácil enriquecer e dar uma fortalecida nos bichinhos. Alimentar meu bichinho. Isso, do que colocar mais bichinhos. Porque o que às vezes acaba acontecendo? Às vezes o ambiente que ele está inóspito, ou seja, não está tão saudável. Aí não adianta eu trazer mais soldados para essa guerra, sendo que o ambiente ali não está favorecendo. Porque eu não estou alimentando, eu só botei aquele monte e vai faltar alimento, continuar faltando. E o que pode eventualmente acontecer, muita gente pode relatar isso. Pô, eu tomei probiótico, fiquei com distensão, fiquei estufada, fiquei com gases. É normal, eles produzem gases, né? Então você vê aqueles queijos, por exemplo, Minas Padrão, eles são queijos fortes. Eles produzem gases, por isso que eles são dessa forma, eles são fermentados, né? E esses gases, eles são interessantes. O problema é que a gente tem que saber digerir. Se a gente não conseguir saber digerir, a gente só consegue através dos carboidratos, ou seja, os prebióticos. Então não adianta a gente colocar mais soldados. A gente, obviamente, tem que ter uma sinergia, tanto soldados quanto a alimentação dos soldados. Dessa forma, a gente vai ter uma microbiota muito mais saudável do que só um desses grupos, né? E é interessante porque você falou do antibiótico. As pessoas que fazem tratamento prolongado, que tomam remédio todos os dias, elas sofrem mais com isso e elas têm que ficar mais atentas? Com certeza, porque vamos pensar, o antibiótico, ele tem que fazer isso, né? Ele tem que matar as bactérias. E querendo ou não, os probióticos, eles são bactérias que são benéficas, né? Então, nesse momento, a gente dar uma recrutação um pouco maior, nesse caso, eu acho super válido. Porque senão, e isso muita gente relata, tomei antibiótico e tive diarreia. É sempre muito associado, né, o uso contínuo do antibiótico com diarreia. Ou até mesmo constipação muito excessiva. Sabe quando a gente tem aquela virose? Aí a gente fica com o intestino super solto, passa 3 dias e fica constipado. Nesse momento de constipação é a gente formando uma nova microbiota, então às vezes demora. Nesse momento a gente colocar mais probióticos é interessante. Então colocar leites, colocar iogurtes, kefir, kombucha. Até mesmo quem não gosta ou tem até uma leve intolerância, pode consumir os probióticos que são envasados, que são vendidos na farmácia. Tem diversas marcas e aí pode realmente dosar a sensibilidade, porque de fato a grande parte são à base de lactobacilos, então tem a base da lactose. Né? Então pode ser que algumas pessoas sejam mais sensíveis a isso. Justamente. E aí a gente está falando de tudo isso que funciona no nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, praticamente. É isso mesmo. Então, se a pessoa em casa não tem uma dieta, né? Dieta, a gente fala da alimentação rica. Claro. Por exemplo, nessas fontes aqui, provavelmente ela vai ter algum probleminha. Ou não? Com certeza, com certeza. A gente sempre associa a prisão de ventre à falta de fibra, né? Então, todo mundo fala, mas por quê? É justamente por conta disso, porque eu não estou alimentando essas bactérias. E claro, a fibra, ela aumenta a nossa evacuação, ela aumenta a rapidez do trânsito intestinal, então ela favorece. Mas do mesmo jeito, não adianta eu também só colocar fibra se o ambiente também está inóspito, a gente tem que saber dosar. Então, eu sempre falo para os pacientes, às vezes, porque probiótico, se você for manipular, ele não é muito barato. Ele não é barato. Então, às vezes, a pessoa vai lá e gasta um dinheirão fazendo manipulação,
Sendo que o problema às vezes está aqui. Tá ali. Justamente. Coloca um arroz integral, coloca uma farinha de banana verde. Às vezes não gosta da biomassa, porque às vezes a textura ela não é um pouco agradável. Sim. Mas pode colocar farinha de banana verde em várias preparações. A gente tem estudos, e diversos estudos mesmo, muitos, que comprovam que a gente colocando 5 gramas de farinha de banana, 5 gramas é uma colher bem pequena. A gente tem uma diminuição da glicemia de jejum, então é bom para diabético, é bom para quem tem colesterol alto. Então a gente tem associação não só com a imunidade, mas outros problemas que são desencadeados pela falta dessa alimentação contínua e conjunta, né, que acaba acontecendo. Que demais! E esse da farinha eu posso colocar em qualquer coisa? Por exemplo, Qualquer coisa. posso até tomar. É isso, pode, não tem problema nenhum. Porque... Pode colocar em cima da banana, pode bater numa vitamina, né, nos leites, nos iogurtes, não tem problema nenhum. Porque a biomassa a gente associa muito por ser verde, mas às vezes ela tem, por ser verde, às vezes ela fica rançosa, né? Amarra na boca. E aí não fica tão palatável. Às vezes a gente colocar mais grãos, realmente, colocar cebola crua, picadinha na salada. No dia a dia a gente tem um aumento gradativo. Então não precisa ser um específico, mas imagina, se a gente conseguir melhorar essa qualidade todos os dias, a gente já tem uma somatória muito boa no final das contas, né? Com certeza. E é muito incrível, né? Toda vez que você vem aqui, eu fico pensando exatamente isso. Como os alimentos, eles têm tudo a ver com a nossa saúde por completo, né? Por exemplo, às vezes você tá depressivo, você tá ansiosa em casa e tem a ver com o que você tá comendo também. Porque quando a gente tá ansioso, a gente já não pensa muito. Ah, não. A gente já come qualquer coisa, se come. Sim. Às vezes você fica mais em jejum do que come. Quando come, come o que tem. Justamente. E aí vai piorando tudo, o intestino irrita. E é uma bola de neve, né, Gabi? Com certeza. A gente fala que a pessoa que não evacua fica enfesada. Sim. Mas é o termo realmente, porque a gente não consegue. Então a gente fica mais irritado, mais fadigado, mais ansioso, né? Então, de fato, a gente fala assim, poxa, mas meu intestino tá ligado com a minha depressão. Totalmente. Totalmente. Interessante demais. Vamos se cuidar, minha gente, não é? Olha, a Gabi é maravilhosa, né? Toda vez eu fico pensando nisso. Gabi, você faz consultas online? Faço. Muito obrigada. Era isso que eu queria saber também antes de finalizar hoje. Um beijo, seja bem-vinda sempre, viu? É minha segunda casinha, amo vir aqui. Ai, a gente ama você aqui, viu? Você de casa, aproveita, segue essa mulher na internet, que ela é inspiradora, viu, minha gente? @Nutricila tudo junto. E também tem o site que é nutricila.com.br. Beijo. Obrigada. Minha gente, parece brincadeira, né? Quando a gente fala todo dia a mesma coisa. E eu falo isso pra mim também, tá? Porque eu sei, não é fácil a gente ter disciplina. A gente tem dia que as pessoas falam, mas como é que você consegue fazer tanta coisa? Cansa. E tem dia que você não quer fazer. Eu sei. Mas pensa na saúde, pensa na qualidade de vida, pensa no que você quer daqui pra frente, sabe? A gente precisa se cuidar, a gente merece, a gente tem, Deus deu um corpo pra gente, vamos cuidar dele, né? Da melhor forma.